Olha só, eu tô gravando esse vídeo aqui por volta de umas 3 da manhã, de uma noite que eu não tô conseguindo dormir muito bem. É o seguinte, há exatamente 4 meses atrás, fez 4 meses, alguns dias atrás, infelizmente a minha querida vozinha se foi, né? E mais ou menos também nesse mesmo período eu tinha começado a fazer uma série de vídeos aqui, né? Tive a ideia de fazer, como eu tava fazendo 23 anos ali no período, vídeos mostrando um pouco mais sobre o dia a dia, né, vlogs e tal, uma ideia que eu tive. E acabou que no meio disso teve toda a questão com a minha avó, eu acabei explicando nos vídeos, mas eu não ficou faltando um episódio final para isso. E esse vídeo aqui vai ser uma homenagem à minha avó. Esse vídeo aqui vai ser para falar um pouco sobre ela, sobre a falta que ela me faz. Eu acho que de alguma maneira, acho que eu sinto que eu consigo falar um pouco melhor sobre toda a situação. Porque foi uma perda complexa, foi uma perda difícil, não só para mim, para minha família. Para quem não sabe, eu morava com a minha avó antes de vir mudar aqui para o apartamento que eu moro hoje, então eu vivi com ela um tempo. E já há muitos anos ela passava com muitos problemas de saúde, então no dia que a gente estava reunido, né, para se despedir dela a última vez, uma pessoa da minha família disse algo que acho que ela estava correta, que talvez tenha sido melhor o que aconteceu com ela, porque ela já vinha sofrendo muito há muito tempo. E quando a gente descobriu o problema de saúde dela, né, foi em detrimento de um câncer, ela acabou indo dessa para melhor. De uma certa maneira, a gente sente que talvez ela tenha sentido um alívio, que já há muitos anos ela estava com os problemas de saúde. Isso aqui é uma perda muito grande. É, Acho que de todos os netos que ela tinha, né, foi minha avó por parte de pai. De todos os netos que ela tinha, eu fui o neto que, sim, não vou dizer que viveu mais com ela, mas que teve mais anos com ela. Eu tenho uma irmã mais velha, mas praticamente a minha idade, mas ela não vive aqui, ela mora com a mãe dela em outro país, inclusive. Então, de todos os netos dela, acho que foi o neto que eu tive mais tempo com ela, inclusive eu chamava ela de mãe. É uma história engraçada porque quando eu era pequenininho, eu estava aprendendo a falar e tudo, eu sempre chamei minha mãe mesmo. De mamãe e meu pai de papai. Até hoje eu chamo assim. Inclusive eles gostam que chama assim também. Então, pegou o costume. E eu chamava minha avó de mãe porque meu pai e meus tios chamavam ela de mãe. E aí não tinha que chamar de vó, eu peguei o costume de chamar de mãe. Inclusive, eu era o único neto que chamava ela assim, porque eu sempre disse o que ela sempre falou, que foi assim, concordei no caso, que ela sempre falou que vó é mãe em dobro. E ela foi uma mãe pra mim também, se eu sou o que eu sou hoje, se eu tô aqui hoje é por causa dela. Eu me lembro perfeitamente de quando eu era criança, essa história é interessante. Algumas vezes minha avó viajava e eu morava numa casa que era nos fundos da casa da minha avó. Mesmo depois que minha mãe já tinha separado do meu pai, minha mãe continuou morando lá conosco e a gente continuou morando lá. E eu lembro perfeitamente de uma história que, tipo assim, algumas vezes eu sentava na varanda de casa, assim, na porta de casa, e eu ficava pensando assim, pô, será que minha avó vai voltar? Porque eu sempre tive muito medo, tipo assim, dela ir viajar e acabar morando por lá e eu nunca mais ver ela, visitar ela, porque eu gostava muito da minha avó. Eu dormia lá praticamente toda semana. Era engraçado porque tinha uma parada que quando eu ia comprar pão na padaria em frente em casa, eu comprava pão pra minha mãe e comprava pão pra minha avó. E aí eu ia lá e falava com a minha mãe que ia comer pão lá na casa da minha avó, porque falava que às vezes o pão lá da casa dela era mais gostoso, sabe? Então, eu sinto falta disso. Eu lembro que minha avó sempre contava uma história que, assim, a gente ia ficando velho, a gente fica tipo, nossa, mas, tipo, ela literalmente contava essa história toda semana. Ela falava disso toda semana. Acho que era uma das coisas mais legais que ela gostava de contar na vida dela. Que, tipo, teve uma vez quando eu era criança, eu fui com meu pai e minha mãe em uma outra cidade, e aí no caminho a gente parou pra comer num restaurante. Eu já nem me lembro direito dessa história, mas minha avó, acho que era a pessoa que achava essa história mais maravilhosa do mundo, e ela contava com muita alegria. Eu achava bonitinho quando ela falava que quando eu era criança, a gente foi almoçar num restaurante lá, aí eu peguei uma coxa de frango, enrolei num guardanapo, falei que ia levar pra ela comer, que tinha que guardar um pouquinho pra ela. E aí eu trouxe de outra cidade a coxa de frango pra ela, entreguei pra ela comer, ela comeu, e ela ficou toda feliz, ela conta essa história a vida inteira. E
Eu sempre lembrei da minha avó, sempre tratei ela como mãe mesmo. Eu me lembro de uma vez que teve uma história, que teve uma vez que minha mãe tava brava comigo, aí eu corri, né, nem lembro o porquê, eu corri pra casa da minha avó desesperado, falei, nossa, minha mãe vai brigar comigo, não sei o que, não sei o que, minha avó me acalmou e isso acontecia várias vezes e, nossa, eu gostava muito de ir com a minha avó e às vezes que eu fui viajar para outros estados, para outras cidades, sempre era minha avó que me levava, sempre era minha avó que estava comigo. Então, quando eu fui para Bahia pela primeira vez, foi minha avó que me levou. Quando eu fui para a praia a primeira vez, eu fui com a minha avó pro Rio de Janeiro. Quando eu fui embora para ir para a faculdade, e depois veio a pandemia, eu acabei voltando naquele período de 2020. Foi minha avó que me levou para a gente ir para Santa Catarina. Ela falou: "Não, eu vou com você, vou ficar lá com você". Ela ficou lá comigo. A minha avó estava sempre ali comigo, sempre ali com todos os familiares. E eu lembro muito, assim, que minha avó, eu sempre senti que minha avó não tinha a vida que ela merecia, sabe? Era uma pessoa que passou a vida toda batalhando, batalhando, batalhando para ver todo mundo bem. Ela dava ótimos conselhos, ajudava todo mundo. Mesmo pessoas que fizeram várias vezes mal para ela, fizeram mal para ela, ela sempre ajudou aquelas pessoas. Ela tinha defeitos, como muitas outras pessoas, mas ela era uma pessoa muito legal. Eu falo isso porque o meu avô, por parte de pai, eu falo abertamente, eu não considero ele como meu avô. Eu dou bênção, eu cumprimento tudo por educação, a educação que a minha avó me deu, mas eu não tenho ele como meu avô. Meu avô mesmo, meu único avô, é o meu avô por parte de mãe, que é o meu avô Laerte, que eu amo ele, é uma pessoa muito boa, eu gosto muito dele, mas não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas minha avó não teve uma vida muito fácil com o meu avô, né? Por parte de pai ali. Não foi uma relação muito fácil. Meu avô tá vivo ainda e tudo, mas eu não tenho lá aquela relação com ele. Eu falo assim, você não pode escolher o laço de sangue, tudo bem. Não é que eu desgoste dele, é só um indiferente. Então eu não tenho uma relação, entendeu? Então, tipo assim, não desejo mal dele, mas não tenho uma relação. Mas a minha avó sofreu muito na mão daquele cara. Eu não precisava ter falando sobre isso aqui, mas não tô nem aí. Então, mas a minha avó, apesar de todo o sofrimento que ela teve, ela foi uma mulher que saiu, né, lá do Nordeste, lá da Bahia, para tentar uma vida melhor em São Paulo. Ela ficou buscando essa vida melhor a vida toda. E eu acho que talvez ela não tenha conseguido chegar ao máximo daquilo que ela quis. Mas ela, com muita dificuldade, ela criou os filhos dela, ela ajudou a criar os netos. Ela muitas vezes passou poucas e boas com muitas pessoas, mesmo da família, mas ela sempre cuidou de todo mundo e ela sempre esteve ali por todos nós. Então esse vídeo não é para falar sobre... Não tem como falar sobre minha avó, sem falar sobre as dificuldades que ela passou, mas eu sinto muita falta dela, não vou negar que não sinto. Quando ela se foi, eu passei muito tempo sem conseguir dormir direito. Então esses dias eu não tô dormindo muito bem, porque fez 4 meses que ela se foi, esse mês foi o aniversário dela, no começo do mês. E pela primeira vez eu não pude dar parabéns para ela. Mas eu entendo que eu hoje não acredito em superstições, eu não acredito em coincidências, cada um tem uma crença, ok? E eu não acredito que nada acontece por um acaso. E minha avó, praticamente toda vez que eu conversar com ela, sempre fala: nada acontece se não for no tempo de Deus. Não sei que crença você tem, mas independente da crença que você tem, é aquela questão de nada acontece fora do tempo. E quando chega a hora de alguém, eu acho que a hora da minha avó ela chegou. E eu sinto que ela foi para um lugar melhor, que ela descansa em um lugar melhor. Acho que ela tá mais em paz do que nós aqui, né? E o legado dela vai ficar para sempre. Eu ainda tenho dificuldade de passar perto da casa em que ela estava vivendo, que inclusive era a casa em que eu cresci, aquela região ali. A casa que eu cresci foi a casa em que depois ela já estava com problemas nas pernas e ela não conseguia mais morar na casa dela. Sentia muitas dores nas pernas, na casa de cima lá, que tinha uma escada para subir, então ela se mudou, como a minha família, a minha mãe se casou de novo e a gente já tinha se mudado de lá há muito tempo. A minha avó resolveu tirar os inquilinos da casa e morar na casa em que eu cresci, que é a casa em que eu vivi lá mais de 13 anos da minha vida, casa em que eu cresci a vida toda, naquela pacata cidadezinha, com todo respeito à cidade, mas é uma cidadezinha pequena. Então a última vez que eu vi a minha avó em casa foi na casa em que eu cresci,
E eu vou sempre lembrar disso, mas eu gosto de lembrar hoje da minha avó com alegria. Com os momentos bons, coisas que ela fez por mim, que eu jamais vou esquecer. E eu acho que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra deixar de homenagem pra ela. E dizer que as coisas que eu ainda vou conquistar, que ela sempre incentivava, ela não vai estar aqui de forma física. Mas eu sempre vou levar ela comigo no meu coração, na minha lembrança. E quando eu comecei a fazer até uns videozinhos pra internet assim, eu lembro que um dos últimos diálogos que eu tive com a minha avó foi um diálogo que eu tive assim, ela falou assim, ô meu filho, eu gosto muito quando você faz esses vídeos, acho interessante e tudo, e eu, muito obrigado por lembrar de mim e mandar pra mim quando você faz alguma coisa. Eu acho interessante que minha avó, quando eu fazia qualquer coisa por ela agradecia por eu lembrar dela, sabe? E eu vou lembrar dela pra sempre. Então, onde quer que ela esteja hoje, eu vou lembrar sempre dela. E eu só queria deixar aqui essa homenagem pra ela e desabafar também, porque se você tem uma pessoa importante na sua vida, não deixe de mostrar o amor por ela, né? É um discurso meio clichê, mas as pessoas, elas se vão e a gente sente saudade delas. E às vezes a saudade é uma parada que você não tem muito controle. E, inclusive, eu tava fazendo live outro dia, e uma pessoa chegou na live, né? Uma menina chegou na live, e ela comentou um pouco sobre isso e tal. E foi aí que eu pensei, eu refleti bastante sobre, eu já tava pensando muito sobre. E uma coisa que eu sempre pensei na vida é que quando uma pessoa se vai, é, quando a pessoa tá viva, você pode se distanciar dela, nem conversar mais com ela pode estar do outro lado do mundo. Mas, mesmo que você não tenha contato com ela, você sabe que você, de alguma forma, ela tá viva. Então, em algum momento, se você quiser ou acontecer, você pode falar com ela, ter um contato com ela. Mas quando a pessoa não tá mais aqui, você talvez não consiga mais. Você não vai conseguir mais isso. Fisicamente, você não vai conseguir mais isso. Então, fica meio que aquela sensação de tipo, não vou dizer que a pessoa é apagada, mas tipo, eu não posso mais falar assim hoje eu vou levantar e vou lá dormir na casa da minha avó. Como eu fazia sempre. E depois que nos tempos recentes eu nem estava indo tanto lá com tanta frequência quando eu ia. E eu sinto muito a falta da Dona Rosália, mas eu sei que a Dona Rosália iria querer que eu seguisse em frente. Então eu estou tentando. Ela sempre incentivou tudo que eu fiz. Eu me lembro perfeitamente do dia em que eu fui para a faculdade. Pra quem não sabe, gente, eu falei a vida toda que eu queria ser dentista. Eu ia querer ser dentista, que eu ia fazer faculdade de odontologia e tudo. Cheguei a me matricular. Só que no primeiro dia de aula, eu troquei de curso. E antes de trocar, eu falei com a minha avó, eu falei, mãe, eu sempre quis fazer isso, mas eu nunca senti, assim, que isso era realmente o que eu queria fazer. E o que a senhora acha? Ela falou que eu tinha que seguir meu coração, que eu tinha que fazer o que eu achava melhor. E eu mudei o curso, me formei depois. Minha avó sempre me ajudou a vida toda. E é engraçado porque minha avó era sempre aquela pessoa em que sempre que eu tava mal, eu ia lá ver minha avó, desabafava com ela. E ela sempre me dava uns conselhos muito bons. Às vezes eu tinha até medo de contar realmente a situação toda, mas minha avó sempre me dava um conselho que precisava. Ela sempre me acolhia e era uma pessoa muito importante e sempre vai ser. Então, eu queria deixar esse vídeo aqui em homenagem a ela, dizer que eu amava muito ela, que ela foi uma pessoa muito boa e que eu vou honrar o legado dela. Eu vou seguir os passos que ela me ensinou. E ela é uma pessoa muito importante pra mim.
E eu sempre me lembrarei dela com carinho. E infelizmente eu não pude cumprir tudo aquilo que eu prometi para ela em vida que faria, para ela poder ver eu fazendo. Mas eu sei que alguns sonhos que eu vou realizar na vida, que ela vai estar aqui para poder ver, sendo uma das pessoas que mais incentivou, inclusive esses vídeos que eu faço aqui, gente. A minha avó sempre apoiou muito, entendeu? A profissão que eu tenho hoje, os vídeos que eu faço, a minha avó foi uma das pessoas que mais incentivou, mesmo quando ela sem entender nada, ela sempre disse que eu deveria fazer isso aqui. Ela sempre disse o que eu deveria fazer. E todas as vezes que eu tive dificuldade na vida, mesmo não importava como, minha avó estava sempre ali comigo. E eu espero que que ela tenha ido embora, tendo tido uma boa imagem de mim, como neto dela, como filho, porque eu vejo que minha avó já me tinha como filho dela. E eu tinha ela como minha mãe também. Eu tenho minha mãe, mamãe, se a senhora ver isso aqui, um beijo pra senhora, mas ela entende a situação. Ela sempre foi a mãezona e eu sempre me lembrarei da minha avó, com muita alegria e muito carinho. E talvez no ano que vem, quando eu for fazer 24 anos, eu faça uma série de vídeos de forma mais alegre e consiga finalizar de forma mais alegre. Mas eu acho que eu quero finalizar aqui dizendo que se você ama as pessoas, abrace elas, diga elas que amem, passe tempo com elas, seja grato. E assim como minha avó sempre me disse, seja grato mesmo que na dificuldade, que reclamar não vai adiantar, mas agradecer pelo prato de comida que você tem, pela condição que você tem de vida, ou mesmo na dificuldade, o lá de cima nunca dorme. Ela sempre disse isso. Ele sempre tá vendo tudo. Então, sejam pessoas honestas e coma direitinho, como diria minha avó, se exercite. E eu tenho que voltar pra academia porque eu lembro que eu vou na academia hoje, ainda tô lidando com isso. Eu lembro da minha avó me incentivando a fazer academia. E ela adorava meu cabelo grande. Ela que me ensinou a amarrar meu cabelo quando eu tava aprendendo, quando meu cabelo tava grande. E ela me ensinou muita coisa. O fogão que eu tô aqui em casa hoje, ele tá aqui porque minha avó me deu de presente. Foi o último presente, um dos últimos presentes que minha avó me deu. Então até quando eu vim morar sozinho mesmo, saindo de lá, foi um dos dias mais tristes da minha vida, foi quando eu fui falar pra minha avó que ia me mudar. Mas ela falou, meu filho, se for melhor pra você, vá. Eu ficarei bem. E é isso. Dona Rosália, eu amo a senhora. Muito obrigado por ter feito parte da minha vida. E sempre continuará fazendo. Um beijo. A senhora estará sempre no meu coração.